Então imagine que você é um grande sábio da Pérsia, no seio da Idade Média, e você está ao sopé de uma montanha contemplando as coisas que você estuda. Você está absorto naquelas meditações, até que você é interrompido por uma criatura. Uma criatura se manifesta para você, um anjo. E esse anjo, quando se manifesta para você, ele te deixa perplexo. Primeiro porque é um anjo, mas segundo porque esse anjo ele tem uma característica muito específica. Anjos, quando se manifestam para sábios, para santos, se, se eles têm uma roupa, geralmente essa roupa tem cores como branco e azul, cores celestes. Mas esse anjo que apareceu para você, ele tem a roupa vermelha. E você fica perplexo com isso, porque por um lado você vê uma criatura que com certeza é de outro plano, de uma outra ordem, uma criatura celeste, mas a roupa dessa criatura, porque é vermelho sangue, essa roupa, né, como que se associa ao terrestre. É algo da terra. E você vê essa mistura de elementos nessa, nessa criatura, e isso te deixa muito confuso. Esse anjo depois vai ser chamado de o anjo carmesim. Esse anjo que aparece para você, ele te diz: Eu vim para te levar para além da montanha de Kaf. Eu vim para te levar para além da montanha de Kaf. E você pensa consigo mesmo: espera aí, depois da montanha de Kaf não tem nada. A montanha de Kaf é o fim do mundo. E aqui um parênteses, né? Era muito comum que na cosmologia medieval, tanto no mundo islâmico quanto no mundo cristão, se pensasse que o mundo geograficamente tinha um limite. Né? No mundo cristão, por exemplo, ficaram famosas as colunas de Hércules, que estariam na Península Ibérica. Né? Então, depois das colunas de Hércules, só haveria o Oceano Sem Fim, ali ao fim do mundo. Né? Ou, por exemplo, se você fosse ao Polo Norte, você encontraria as quilométricas paredes de gelo, né? As paredes intransponíveis de gelo, marcando ali o limite, né? O limite desse plano terrestre onde nós estamos. No mundo islâmico, você tinha a montanha de Kaf. A montanha de Kaf é o fim do mundo. Depois da montanha de Kaf, não há nada. Então, o anjo que aparece para você, enquanto você meditava, enquanto você estudava, ele diz que ele vem para te levar para além dessa montanha. E aí você pensa consigo mesmo, mas depois da montanha de Kaf não tem nada. E o anjo sabe que você está pensando isso aí. Ele lê teus pensamentos e ele te responde: Tu verás. Então, aquela criatura gigantoide, né, vestida com um longo manto vermelho, com o seu poder, te toma e, e te leva pro cume da montanha. Né? Então, você é levado e vocês alçam voo. E aí você vai olhando que a montanha vai ficando, cada vez que vocês sobem, a montanha vai ficando, né, pequena e cada vez menor. Né? E aí você pensa consigo mesmo: eu morri. Né? Eu estou indo para o outro plano. Isso aqui, na verdade, é a morte. E você espera chegar o quê? No nada. Você espera chegar, né, no nada, mas não. Você não chega no nada. Você continua olhando o que está aparecendo e você vê que tem vegetações. Né? Você continua vendo, depois da montanha de Kaf, você continua vendo paisagens, né? Florestas, dunas. E você estranha isso. Então quer dizer que existe algo para além da montanha de Kaf? Então o anjo, ele te leva, depois de você ver várias paisagens, ele te leva a uma cidade. E ele te deixa nessa cidade. Ele te deixa nessa cidade e você começa a andar por essa cidade. E você percebe que essa cidade não é uma cidade comum. Porque as ruas dessa cidade, elas não são feitas de pedras, elas são feitas de ouro. E você olha para os corrimões, para os bancos, para as portas das casas, e você vê que tudo aquilo é ornamentado com pedras preciosas, como rubi, como esmeralda. Então você percebe que você não está num lugar comum. Bom, essa teria sido a experiência visionária do Shuralard, que um autor do século passado, Henrique Urban, teria se baseado para alcunhar o termo mundo imaginal. Mundo imaginal.
É sobre isso que a gente vai pensar hoje. Então, bom, estamos isso aqui é um material gravado para o terceiro módulo da nossa assinatura, né? Dentro da nossa assinatura, especificamente, o nosso seminário de simbólica. E eu pretendo nessa aula trazer uma história do mundo imaginal, porque em língua portuguesa é muito difícil encontrar um material de qualidade. Né? E numa próxima aula, que eu também pretendo deixar disponível no YouTube, eu quero trazer cinco propostas de equivalência ou de aproximação ou até mesmo de apropriação de um mundo imaginal cristão. Na verdade, são quatro propostas. Né? A quinta proposta seria a minha própria posição. Né? E eu não quero, de modo algum, equivaler a minha posição com a posição dos outros autores que eu trarei. Também porque o tema é muito caro, eu decidi deixar ele disponível no YouTube, mas saiba que se você está pelo YouTube, você está tendo acesso a um dos nossos materiais, então, caso faça sentido para você, considere se inscrever na nossa comunidade, considere se tornar um dos meus alunos. De maneira sucinta, eu diria que o Clube Carvalho é um clube de estudos sérios de filosofia, arte e religião, né? Esses três elementos, tanto é que você vai encontrar lá, já entre os assinantes, advogados, você vai encontrar aspirantes a escritores literários, você vai encontrar músico, você vai encontrar estudantes de cinema, né? É um povo muito bom, né? Ainda é um grupo pequeno, mas é um povo muito bom que está ali. E as conversas que nós temos tido, desenvolvido naquele ambiente é muito bom. Então considere fazer parte da nossa assinatura. Mas vamos ao que é proposto no vídeo de hoje. Olha só, é muito difícil, assim, você encontra bastante material, na verdade, sobre mundo imaginal em português. Realmente, hoje em dia, você consegue encontrar muito material. O problema é que, como o Henrique Urbano fazia parte do Círculo de Aranos, e no Círculo de Aranos também faziam parte muitos psicólogos e antropólogos, hoje meio que esse termo ele é cooptado, né, pela psicologia moderna. Né? Então, junguianos, ou não sei se tem um termo específico, né, mas os psicólogos que seguem a escola do James Hillman, né, a psicologia arquetípica, conhecem esse termo, né? Antropólogos como o Gilbert Durand, né? também utilizaram. E assim, eu tenho uma posição, eu não sei se você concorda com isso, mas eu tenho uma posição que quando você mistura tradição com Jung, essa mistura não faz tão bem. Talvez faça bem para Jung, mas não faz tão bem para a tradição. Por mais que a proposta do Corban tenha problemas metafísicos, e a gente vai pensar um pouco sobre isso hoje, uh, o que ele está tentando trazer, reviver no mundo ocidental, é algo que não equivale, não se parece, na verdade, com a proposta do Jung. É claro que o Jung pode acabar sendo uma ponte, uma porta de entrada para algumas pessoas a certos temas. Por exemplo, vamos pensar o que é que seja isso, né, mundo imaginal. Você vai ver que, de repente, né, se você conhece isso aí, você traz para um grupo de pessoas, um grupo mais cético de pessoas, isso aí não existe, isso aí não faz sentido. Essas pessoas podem ter algum proveito em estudar algo sobre, né, o inconsciente coletivo, que não é a mesma coisa que o mundo imaginal, né, mas estudar alguma coisa sobre o inconsciente coletivo, principalmente aquele fenômeno que o Jung chamou de sincronicidade. Então, caso você não. É a primeira vez que você está vendo algo sobre esse tema aqui, pesquise, né, faça o dever de casa, né, pesquise o que é sincronicidade. Eu acho que alguns relatos, algumas experiências, né, recentes com esse tipo de fenômeno podem ajudar a gente a ter uma ampliação mental sobre a consideração do mundo. Né? A gente está aqui num terreno que é majoritariamente cosmológico. Vamos então ao que interessa. Bom, olha só, eu disse que eu vou fazer aqui uma apresentação histórica do mundo imaginal. Sim, porém, não é uma apresentação histórica, digamos assim, tão comum. Né? Porque eu poderia fazer uma apresentação, tipo, uma exposição, né? Eu poderia fazer uma exposição histórica, trazendo datas,
conceitos, livros, autores, de maneira assim bem exaustiva, bem exaustiva. Mas eu acredito que o tema ele é tão importante que vale primeiro uma tentativa de depurá-lo enquanto a gente compreende a história dele, de depurá-lo fenomenologicamente. E é por isso que o tipo de exposição que eu quero fazer aqui é um outro tipo de exposição. Aqui, mais um parênteses, né? Tem dois tipos de aula que eu gosto de fazer. Há aulas, por exemplo, que eu utilizo um método mais expositivo, mais técnico, utilizando algum tipo de ferramental dialético, às vezes escolástico. Mas às vezes eu prefiro fazer um outro tipo de exposição que está mais próximo daquilo que o Olavo chama de, né, meditação. O Olavo dizia que as melhores aulas de filosofia seguem um ritmo meditativo, onde o ouvinte, claro, né, o locutor, o professor, ele tem que ter algumas estratégias para conseguir fazer isso. Mas o objetivo de uma aula meditativa é fazer o ouvinte ser como que a imaginação do ouvinte ser como que raptada, né, para que ele seja conduzido por imagens que podem ser imagens que ele está vendo pela primeira vez. Então aquilo nasce na mente dele, para que ele consiga conceber a experiência daquilo. Sem esse tipo de depuração fenomenológica, digamos assim, é muito fácil que a gente pegue determinados temas e coloque ele em caixas da nossa cabeça, né, em abstratismos, e a gente acaba não entendendo. Então, como é um tema muito caro, eu quero propor algo mais ou menos assim. Então, será uma exposição histórica, mas entre aspas, né? Entre aspas. Daí eu estava pensando como começar essa conversa. E, e a melhor coisa que eu encontrei, na minha imaginação, para a gente conseguir, o máximo que der, reviver a cosmovisão medieval, é a gente tentar retomar algumas perguntas que eram muito importantes para eles. Então, haviam questões que os medievais faziam, tanto no mundo islâmico quanto no mundo cristão, que eram perguntas muito drásticas para eles. E assim, os temas dessas perguntas ah, ainda são interessantes para nós hoje, tá? Mas o modo como a gente faz certas perguntas, aliás, o modo como nós fazemos perguntas hoje é bem diferente do modo como eles faziam. Isso aqui é uma nota que a gente não pode ignorar. Porque os medievais faziam essas questões que eu traria hoje, tentando encontrar maneiras seguras, tentando encontrar maneiras seguras de chegar no sentido último. Quando você faz uma pergunta, você pode ter muitas respostas para essa pergunta. Respostas mais práticas, respostas mais imediatas e respostas que te fazem vislumbrar um sentido último, um propósito maior. E os medievais, quando faziam perguntas, era assim. Isso é bem diferente de hoje em dia. Hoje nós fazemos as perguntas que nós fazemos, nós temos os interesses que nós temos bem deslocados de um sentido último, né? Quando a gente assiste um vídeo, por exemplo, a gente está se perguntando a todo momento como é que esse vídeo vai mudar as nossas vidas, aqui e agora, né? Como é que eu posso usar isso na minha vida atual? Como é que eu resolvo os problemas que eu tenho hoje, na minha família, no meu trabalho, né? Na minha internalidade? Então, de repente, perguntas que só têm respostas, né, últimas, ou que digamos que são mais orientadas às respostas últimas, acabam não nos interessando tanto assim, ou a gente acaba, né, deslocando muito elas, né, para elas se manterem interessantes. Uma dessas perguntas, para dar um exemplo de vocês entenderem do que eu estou falando, é as perguntas, né, um tipo de pergunta seriam as perguntas sobre a morte. Veja, o mundo imaginal, ele é uma conceituação do Corban, baseada no platonismo persa, etc. Porém, aquilo que foi chamado de mundo imaginal, Alan Alental, né, ele não é um conceito que surge ali entre os platônicos persas do nada. Tem um contexto. Para a gente entender um conceito filosófico, a gente tem que entender o contexto.
E perguntas sobre a morte, perguntas sobre a morte, estão diretamente relacionadas ao contexto onde o mundo imaginal surge, onde o mundo imaginal, a proposta filosófica de um mundo imaginal surge. Então é bem interessante para a gente tentar reviver essas perguntas, mas aí tem esse detalhe, né? Porque, bom, por que os medievais eles estavam tão interessados nos sentidos úteis de perguntas assim, tipo, o que é a morte? Por que nós morremos? O que a morte diz sobre a nossa natureza, né? Porque, né, o ser humano é algo, seja lá o que for, que morre, né? E isso deve dizer alguma coisa sobre ele, ou sobre como ele deve viver a vida, que é o que, né, você tem antes da morte. A gente pode fazer as mesmas perguntas, né, hoje em dia, a gente pode fazer as mesmas perguntas que eles faziam, mas a gente não está tentando encontrar as mesmas respostas. E isso tem que estar claro. Isso tem que estar claro porque o que nos preocupa é, de repente, o que fazer em termos de qual é a profissão que eu tenho que ter, o que eu devo fazer. De repente, já completei meus 20 anos, de repente estou perto de chegar aos 30, então eu arrumo mulher, eu não arrumo mulher, eu faço a faculdade, eu não faço, pô, minha família está enchendo meu saco, o pessoal está me cobrando, olha o Brasil, olha como as coisas estão na economia. Pois é, assim, são dúvidas que nós temos, né? Dúvidas sinceras que nós temos, porque o sentido imediato das coisas ele já não é claro para a gente, então é uma coisa que a gente busca. Mas os medievais não eram assim. Puxa, esse problema de vocação, por exemplo, cara, de que família você nasceu? Você nasceu numa família de camponês? Ou você nasceu numa família de pessoas que criam gado, né? Ou que plantam alguma coisa, ou que criam algum tipo de animal? Pronto, esse é teu futuro. Você já tem a sua profissão garantida, né? Então, mas aí, casar ou não casar? Rapaz, né? A família ali, né, do outro bairro, né, tem uma menina mais ou menos da tua idade, né? Então a gente pode conversar com ela, né? Então, os casais de pais conversam, né? Pronto, você já tem mulher. Ah, e se você tem, sei lá, de repente inseguranças com aparência física, coisa do tipo, esse tipo de coisa não existe na Idade Média. Esse tipo de coisa não existe na Idade Média. Existem várias questões que nós só temos porque a nossa cultura propicia. E eu não estou dizendo que é melhor ou que é pior, mas as nossas perguntas, as perguntas que tentam resolver problemas, elas são perguntas inventadas porque os problemas que nós temos hoje são problemas inventados. É a aparência física, é se você se encaixa ou não num certo grupo, é se você vai conseguir, né, ter respeito de determinada pessoa. Isso não existia, né? Isso não existia naquela época. Então talvez você não seja camponês, talvez você não crie gado, mas, bom, na cidade tem mercado. As pessoas têm que trocar aquilo que elas produzem. Então você pode ser uma das pessoas que organiza essas trocas, né? Você é um mercador. Talvez você seja um ambulante, porque você percebeu que não é possível que todas as pessoas se desloquem de suas casas para a cidade. Então você faz esse deslocamento por elas, então você cobra um pouco mais, uma oportunidade. Mas você gosta de estudar, né? Você gosta de estudar. Você não quer se dedicar a um trabalho braçal. Aí você vai se aproximar de algum padre, né? Do padre da comunidade. Você vai perguntar a ele como é que você pode se tornar padre. E daí, se ele te ajudar, você vai ser levado para um outro lugar, né, que pode ser em outro país, ou pode ser numa região mais afastada de onde você mora. E lá você vai passar, né, 8, 9, 10 anos estudando com outras pessoas que querem ser padres. E aí você se torna padre, né? E a igreja vai manter você, desde que você faça algumas coisas que a igreja quer que você faça. Você percebe, assim, a, é, essas questões de como viver uma boa vida não era um problema para eles. Não era um problema para eles. De modo que, se o ambiente imediato, né, questões de profissão, questões de formar ou não formar família, criar filhos, se essas questões não existiam, quando eles olhavam para as circunstâncias, quando eles olhavam para o mundo, interessava muito mais a eles um sentido último, um sentido último que orientasse aquilo que eles já estavam fazendo. A Idade Média era muito mais difícil em termos de doença, por exemplo. A Idade Média era muito mais difícil em termos de guerra, por exemplo.
Então havia muitas circunstâncias adversas que necessitavam de uma orientação espiritual para que você se mantivesse, né, com ânimo, trabalhando pela sua família. E é nesse contexto, é nesse contexto, né, o mundo islâmico, o mundo cristão tem assim, crassas diferenças, né? O exemplo que eu trouxe se aplica mais ao mundo cristão. Há crassas diferenças, mas nesse âmbito, né, nesse âmbito que eu estou expondo agora, não há tanta diferença assim. Então, é nesse contexto que perguntas sobre a morte estão interessando, né, os filósofos. Os filósofos medievais estavam muito interessados na morte, observando disputas, guerras, pestes, doenças. Eles queriam entender por que existe a morte. Então, você vê o Van Litt, que é um autor moderno, quando ele faz a sua tese sobre o mundo imaginal, a teoria dele é que o mundo imaginal do Strohard, na verdade, o Strohard usa o termo mundo das imagens suspensas. Né? A gente vai ver como o mundo imaginal é um termo que é um discípulo dele que dá, e que talvez esse discípulo não tenha interpretado da melhor maneira o que o Strohard quis dizer, mas daqui a pouco a gente pensa sobre isso. Ah, o Van Litt vai dizer que o mundo das imagens suspensas do Strohard é uma, é uma resposta sofisticada. É uma resposta sofisticada. É uma solução elegante para resolver problemas da escatologia, para resolver problemas especificamente da ressurreição dos corpos. Né? A escatologia é a disciplina filosófica, teológica que estuda as últimas coisas. Bom, e uma das últimas coisas que é bem clara para a gente é a morte. Né? A morte é a última coisa para a gente, pelo menos do modo que nós nos conhecemos, do modo que nós somos. Então, veja, aqueles autores estão tentando resolver problemas filosóficos, problemas metafísicos, intrínsecos à morte dentro de um contexto muito mortal. E quando eles fazem essas perguntas, eles não estão tentando encontrar sentidos práticos para orientar a vida deles num sentido vocacional, né? No sentido de, eu tenho depressão, eu tenho insegurança, isso aqui vai me ajudar. Eles não têm esse tipo de problema. Eles não têm esse tipo de problema. A orientação que eles querem, porque eles fazem, é uma orientação em relação ao outro mundo, em relação a como viver uma boa vida para então ter uma boa morte, então ter um bom destino. Por quê? Porque seja lá como você vai responder essas perguntas do o que é a morte, por que nós morremos, ou o que a morte fala sobre a natureza do ser humano, seja lá as respostas que você vai dar a isso, estão todos ali convivendo num ambiente onde uma religião apareceu e falou coisas sobre o que acontece na morte, depois da morte, que o que a religião falou, né, o povo acredita, mas, não obstante, ao invés dessas revelações ajudarem a compreender a natureza dessas coisas, elas complicam muito mais. Elas complicam muito mais. Porque, vamos pensar, né? O homem é algo que morre. O homem é algo que morre. Você já perdeu algum ente querido? A pessoa, ela estava ali, ela convivia contigo, você tinha companhia dela, e a morte que você não sabe o que é uma coisa que tirou essa pessoa dele. Você não tem agora mais a companhia dessa pessoa. E seja lá como isso aconteceu de maneira absoluta. Porque é possível viver distâncias, é possível viver a saudade, é possível viver momentos onde você perde a companhia de certas pessoas. Porém, na grande maioria dos contextos, são motivos negociáveis. Né? Então, você negocia com o tempo, você negocia com as circunstâncias, você negocia com a própria pessoa, e talvez você tenha a companhia dela de volta. Mas quando é com a morte, não dá para negociar com a morte. É impossível negociar com a morte. Então, se a morte levou alguém de você, você sabe que é absoluto. Você sabe que é definitivo.
Você sabe que não tem volta. E aí você se pergunta: o que isso diz sobre o que eu sou? Eu também vou morrer. Então, veja, essa é uma pergunta que interessa a antropologia. E os filósofos pegam uma pergunta como essa e vão desenvolver, né? Essa é uma pergunta que vai nos orientar para a gente viver com mais qualidade, para a gente não perder tempo, para a gente ter mais atenção ao que está acontecendo. Porque eu sou algo que tem prazo de validade. Isso é uma pergunta que interessa muito a antropologia. Mas talvez você não se pergunte exatamente isso. Diante de uma morte iminente, da sua morte, diante da morte de um ente querido, principalmente diante da morte de um ente querido, talvez você se pergunte assim: puxa, mas agora que Fulano morreu, para onde ele foi? Onde é que ele está? Porque ele morreu, o corpo dele começou a apodrecer, e se eu for abrir o caixão onde ele está, agora só vou encontrar ossos. De repente se passaram, né, alguns anos, nem os ossos você encontra. Então, onde ele foi? A gente consegue discernir que existe algo que é corpóreo, né, mas existe algo que está ali no corpo. Porque fulano morre, o corpo está ali. O corpo está ali. Você vê o corpo. Né? Eu tive a chance de perder, né, a chance, não, eu tive a infelicidade de perder um ente querido. E, e eu tenho uma imagem muito clara, né, de ver, né, o corpo da minha avó no enterro e olhar para aquilo e estranhar porque, bom, né, fazia pouco tempo que ela tinha morrido, então o corpo não estava ainda em decomposição, mas seja lá o que havia nela quando ela estava viva, ela não tinha mais ali. Aliás, minha avó não estava mais ali. Eu olhava para aquele corpo, puxa, onde foi? Para onde ela foi? Para onde essa coisa que eu chamo pessoa, uma pessoa específica, particular, que tinha nome, né? Não somente tinha nome, né? Dona Severina, por exemplo, né? Severina, mas assim, ela em relação a mim era avó. Onde está a minha avó? Não sei. Para onde ela foi? E uma pergunta como essa, para onde? Para onde aquele sujeito vai? Aquele sujeito que morreu vai? A antropologia não consegue responder. A antropologia não consegue responder. Só que de repente a religião veio e trouxe uma resposta. E assim, você, você fica cético, né? Assim, alguém consegue responder uma pergunta como essa? Para onde fulano foi depois da morte? A religião aparece através de alguns personagens e diz: oh, sim, fulano foi para tal lugar. E tem um nome para isso. E olha só, não somente ele foi para tal lugar, como um dia ele vai voltar. Essa pessoa que você está chorando porque morreu e que foi para tal lugar, ela vai voltar. Ela vai voltar. Ela vai ressuscitar. Tanto no mundo islâmico quanto no mundo cristão, se tem essa proposta, a revelação traz a nota de que os mortos ressuscitarão. É bom, se você perdeu um ente querido, você está cético, né? Não sei, né? Como é que né, esse padre, por exemplo, sabe disso? Ele foi estudar, sei lá, era um rapaz daqui, filho de camponês, foi estudar 10 anos em um determinado lugar, quando voltou dizendo que sabe para onde as pessoas vão depois da morte. O que é isso? E não somente isso, ele sabe que essas pessoas estão lá e passado um determinado tempo, que ele não sabe dizer quanto tempo, mas passado um determinado tempo essa pessoa vai voltar, o corpo dela vai ressuscitar e ela vai viver no mundo de novo.
E você fica cético, mas puxa, você perdeu um ente querido, você gostaria que essa pessoa voltasse à vida, né, algum dia, para você ter a companhia dela de novo. Aí você se interessa, você não, me conta aí, como é que isso aí vai se dar? Como é que isso aí vai se dar? Aí ele vai te responder, olha, depois da morte, os homens irão para um plano, onde eles serão julgados por Deus. Então, tipo assim, sabe, todas aquelas coisas que você fez que acabou trazendo consequências ruins. Você cometeu certos erros, mas você não tinha intenção. Tipo assim, todo mundo te julgou pelo resultado, né? Tipo, você tá tentando fazer uma coisa boa, você tinha uma intenção boa, mas acabou fazendo besteira, fez merda, e aí todo mundo te acusou. Pronto. Esse juízo final, ele tem uma tal qualidade de julgamento, até isso vai ser assim bem discernido. Então as pessoas que fizeram coisas boas, elas serão recompensadas. As pessoas que fizeram coisas ruins, elas serão recompensadas da maneira devida, serão punidas. E tem pessoas que fizeram algumas coisas ruins, mas sem intenção, né? Fizeram coisas boas, mas querendo outros resultados, talvez com segundas intenções. Tudo isso aí vai ficar esclarecido. Aí você pergunta, e depois? Isso é interessante. E depois? O que acontece? Bom, depois de resolvido, né, os problemas que a moral não consegue resolver, né, a filosofia criou essa disciplina da moral para julgar os atos humanos. Né, mas a moral, assim, é uma ciência, no sentido aristotélico, é uma ciência, que ela está fadada à frustração. Né? Porque por mais que a gente crie leis, por mais que a gente crie regras, por mais que a gente depreenda princípios e casuisticamente aplique eles às circunstâncias com os melhores critérios, sempre fica fora do lugar. Né? Você vai ter um monte de gente que vai se sentir injustiçada, você vai ter um monte de gente que se acha o paladino da justiça e vai cagar regra para os outros. Então, assim, é no juízo final, o padre te diz, é no juízo final onde a moral, que para sempre foi frustrada, embora necessária, ela é uma ciência frustrada, ela vai encontrar satisfação. O juízo final vai ter essa qualidade. Aí depois do juízo final, as pessoas, pelo menos algumas pessoas, irão para um lugar muito bom. Irão para um lugar muito bom. E desse lugar, elas poderão retornar para cá. Elas vão ressuscitar. Veja, essas perguntas e essas respostas estavam, né, embeberam toda a discussão filosófica e teológica do mundo medieval. É claro que diante dessas respostas, no momento em que os filósofos aceitam que a religião possa trazer respostas sobre essas perguntas, né, de repente, a religião cristã tem um argumento que assim, é muito decisivo, né? Porque a religião cristã vai dizer, olha, a gente sabe o que vai acontecer depois da morte, e que vai haver esse juízo final, e que ele vai ser assim, 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 porque o próprio Deus encarnou e contou isso pra gente. Então, assim, no momento em que é crível, né, ou provável, é porque há maneiras de você tentar, pelo menos, argumentos de probabilidade, né? Não sei se provar, mas argumentos de probabilidade que Jesus Cristo ele não era só um sujeito peculiar, né? Mas que ele era, né, algo para além de toda a ordem concebível, que ele era o próprio Deus. Bom, com um argumento como esse, né, e na Idade Média, por mais que houvesse esse ceticismo natural, né, baseado no princípio da sobrevivência, as pessoas não criavam problemas, né, elas não eram abstratistas. Não era tão difícil acreditar que Deus realmente encarnou e contou isso, né, para os antecedentes, né, para os antepassados daquele padre. Né. Esse padre ele foi ordenado por um padre, que foi ordenado por outro padre, que foi ordenado por outro padre, e em algum momento você chega nos apóstolos, que conviveram com esse Deus encarnado. Então, isso é um argumento muito, muito.
tem um poder de convencimento muito grande, muito sedutor, né? Então, outras disciplinas, outras disciplinas da filosofia, no momento que é aceitável que a religião traga respostas sobre essas perguntas, uma coisa que hoje em dia é praticamente impossível, inaceitável, você vai ter outras disciplinas se interessando. Né? Então, vejo que as questões que apareceram aí são questões sobre antropologia, questões sobre moral, né, etc, etc. Mas você vai ter, né, por exemplo, a cosmologia interessada nessas respostas. Né? Seja lá de onde você tirou essas informações, ô padre. Tá bom, então me diga, onde estão esse céu e esse inferno? Porque se essas instâncias existem, elas existem em algum lugar, onde elas estão? Então a cosmologia se interessa sobre essas questões. Né? A soteriologia, como eu já disse, né? Porque do ponto de vista individual, né? No momento que você acredita, que você acha possível que essas respostas sejam verídicas, você vai se perguntar, ok, então o que, que eu faço para me salvar? Se eu vou passar por isso, eu tenho que saber o que fazer para eu não me dar mal, né? Porque parece que algumas pessoas vão se dar mal depois da morte. Né? Se isso aí é verdade, eu quero saber o que eu tenho que fazer, né? Como é que eu vivo bem. Né? A ontologia, né? A rainha das ciências, vai se interessar sobre isso. Né? A ontologia ela vai se perguntar o que é cada coisa, né? E ela vai se perguntar o que afinal é este outro mundo, né? De que consistência, de que qualidade esse outro mundo é. Então, assim, embebidas, embebidas dessas questões, você vai ter reflexões como as reflexões do Avicena, na verdade, o mundo imaginal, diferente do que o Henrique Corbin, assim, só um parênteses, tá? Eu respeito muito o Henrique Corbin. Respeito muito o Henrique Corbin. Se você faz parte desses círculos aí, né, do COF, do ICLS, com certeza se conhece o Henrique Corbin. Ah, eu respeito muito o Henrique Corbin como um acadêmico, como um autor, né? Suas obras são muito preciosas. Porém, eu tenho graves problemas com algumas, com todo respeito, com algumas propostas dele. Eu tenho problemas com o Corban, que são problemas metafísicos. Isso é uma coisa interessante, né, que acaba sendo meio que um padrão dos perennialistas. Você tem que respeitar todas as religiões, tem que respeitar o budismo, tem que respeitar o islamismo, tem que respeitar o hinduísmo, e você tem que ser fiel ao que eles proporam. Tá? Você não pode ficar deformando a proposta deles para se encaixar na tua cartilha religiosa, etc. Mas é muito curioso, porque quando eles vão falar de cristianismo, do cristianismo, eu tenho a impressão, né, não estou aqui tentando criar picuinha, né, mas eu tenho a impressão que eles não têm mais esse mesmo respeito. Né? Você vai ver o Henrique Corbin dizendo que o cristianismo, só para dar um exemplo de problemas que eu tenho com ele, né? Ele vai dizer que o cristianismo, ele perdeu muito, o cristianismo perdeu muito quando chamou o docetismo de heresia. Porque talvez o docetismo revele algo assim, né, muito mais transcendental do que a doutrina que a igreja asseverou como a doutrina correta. Né? Isso é muito desrespeitoso para um católico, né, ouvir esse tipo de coisa. Porque tudo bem, respeitar as outras religiões, acho assim, muito importante, muito interessante. As religiões tradicionais, tem que haver um respeito. Né? Nós temos interesses que coadunam num certo sentido. Né? Nós temos inimigos em comum. Né? O mundo moderno quer destruir ou quer dificultar as religiões, a vida das religiões tradicionais. Então nós temos interesses comuns e é interessante que a gente dialogue para que a gente se ajude. Né? Mas no momento que você pega algo tão caro de uma religião, né, e você inverte, e ainda se esconde por trás desse discurso de respeito às religiões, porque você vai fazer mal à sua religião quando você desrespeita a outra, então não pega a porra de uma heresia, né, e diz que é melhor do que a proposta que a minha religião disse que é a proposta dela. Né? Isso é muito desrespeitoso fazer esse tipo de coisa. Só que isso aí não tem a ver com o tema. Em relação ao tema, eu
fico ao lado de alguns comentários que o Van Litt, um parênteses, tá? A bibliografia, eu já tenho uma bibliografia assim, gigantesca sobre o mundo imaginal, tanto sobre o mundo imaginal quanto sobre propostas, conceitos de determinados autores que poderiam fazer um paralelo com o mundo imaginal, fontes primárias, fontes secundárias, e também como eu pretendo, em aulas subsequentes, né, trazer o fenômeno visionário, né, trazer o fenômeno visionário principalmente na Idade Média cristã. Eu tenho muito material. Dentro desse material tem a tese do Van Litt sobre a, a história do mundo imaginal, que é a tese que eu estou me baseando para fazer esse vídeo. E essa bibliografia estará toda disponível para os assinantes. Então, as provas do que eu vou falar estarão disponíveis. O Corban, ele tem certos problemas metodológicos quando interpreta o Suraward. Coisas do tipo dele dizer que o Suraward usou termos que o Suraward não usou, dele ser muito seletivo nos comentadores. Né? O Corban ele foi muito seletivo nos comentadores do Suraward. Ele deixou de lado aqueles que como que não asseveravam a interpretação que ele deu. Né? E pior, né? Ele vai pegar o Mullah Sadra, ele vai pegar o Mullah Sadra e ele vai colocar palavras na boca do Mullah Sadra que o Mullah Sadra não disse. Então, olha só. Ah, eu tenho problemas com a proposta interpretativa do Corban, certo? O Corban, ele tenta alcunhar o conceito de mundo imaginal já a partir do Suraward. Mundo imaginal enquanto uma instância separada, independente, etc. Ou seja, essa história que eu comecei contando, né? Olha, o anjo que aparece para o sábio Suraward, o anjo carmesim, ele não é uma entidade da mente do Suraward, ele não é uma entidade do inconsciente coletivo, nada disso. É uma criatura que existe. Essa criatura, ela mistura elementos terrestres com elementos celestes, porque ela governa essa esfera que está no limiar do mundo terrestre com o mundo espiritual. Então esse limiar do mundo terrestre com o mundo espiritual realmente existe. É lá onde estão os arquétipos, é lá onde estão as imagens. Então, nem tudo que a gente imagina, nem tudo que a gente sonha é produção da nossa alma, mas pode ser um acesso direto a esse plano que vai receber, né, alguns nomes que a gente vai ver. Mas olha só, você dizer que essa é a proposta do Srovard é uma interpretação. Sharazuri, discípulo do Srovard, comentador do Srovard, tem essa posição do mundo imaginal ser uma instância independente que realmente existe, ou seja, se Platão propôs um mundo das ideias e um mundo sensível, aí sim, essa esfera intermediária é um mundo à parte, né? Onde toda essa fenomenologia ela pode ser sustentada. Porém, você vai ter outros comentadores sobre arte, como Ibn Camus, o próprio Mullassar, que eles não acreditam que o mundo imaginal é uma esfera ontológica. Por exemplo, o Mullassar vai dizer, né, que o que o Surah estava fazendo era dar sustentação, né, ou seja, defender as experiências visionárias de maneira objetiva, ou seja, aquilo que você acessa, aquilo que você concebe através de uma experiência visionária não é subjetivo, não é algo relativo, é algo que pode ser considerado dentro de determinados critérios. E toda a proposta do Surroard em relação a isso, né, é para tentar sustentar esse tipo de coisa. E daí, veja, você tem discípulos do Surroard, tanto, né, numa posição quanto na outra, dizendo que essas são as letras do Surroard, dizendo que essas são as interpretações corretas do Surroard. Então, qual que é a posição correta? O Rincoban toma uma das posições, ignora a outra, finge que a outra não existe, não conta para ninguém que a outra existe. E isso, assim, do ponto de vista metodológico, é injusto, né? É no mínimo injusto. É no mínimo, assim, parcial demais. Então, o Corban não conta, mas eu vou contar para vocês. A proposta do mundo imaginal não começa no Suraward.
quer você interprete de um jeito ou de outro. Na verdade, a proposta do mundo imaginal começa numa Avicena. A história dessa coisa começa numa Avicena. Essas questões que a gente estava fazendo, né, sobre a morte, foram questões que interessaram a Avicena. Né? E o Avicena, para tentar responder, para consolidar, dar uma clareza, uma justificação a essa instância pós-morte, ele concebe, ele é o primeiro autor na história que vai conceber uma imaginação escatológica. Então, né, existe a imaginação, uma potência da alma, que a gente usa para imaginar, o que é necessário no processo de conhecimento, etc, etc. Mas o Freud, ele concebe, ele se pergunta, ele propõe, ele não bate o martelo, né? Ele propõe a questão se a imaginação é uma daquelas potências que sobrevive à morte. Ninguém tinha proposto isso antes, né? Para todo mundo que veio antes do Avicena. A imaginação é uma potência que não vai sobreviver à morte, porque a imaginação faz parte desse composto, corpo e alma. Então, algumas coisas, por mais que a alma realmente vá se separar do corpo de acordo com a religião, a, algumas coisas que se dão na alma porque ela está junto com o corpo, porque ela está unida no corpo, não vai existir depois que a alma estiver separada. Essa seria, né, a imaginação. Uma dessas instâncias que não existiria. Mas o Avicena diz, não, talvez a imaginação não seja tão corpórea quanto a gente pensa. Ele estava lendo, por exemplo, o Alkinde, né, séculos anteriores. O Alkinde, ele pensava que a alma, depois que... Tanto a alma, quando ela nasce, quando ela morre, né, ela tem que fazer a jornada pelas esferas. Né? Na cosmologia medieval, você tinha várias esferas concêntricas estruturando o céu. Então, você tem a Terra e os planetas que são visíveis, cada um como que governa uma esfera diferente. E em cada uma dessas esferas você tem é, é, determinadas coisas, né, próprias àquela esfera. Né? Fenômenos, objetos, que podem ser objetos de contemplação. Então a alma, como as esferas planetárias seriam de um tipo de substância intermediária, nem espiritual, nem terrestre, mas celeste, né? Intermediário. O celeste é intermediário para a cosmologia medieval. A alma, tanto quando ela vem de Deus para encarnar, quanto quando ela sai do corpo e está retornando a Deus, ela passa por essas esferas. E o Hawking pensava que aqueles que precisavam ser purificados nos seus pensamentos teriam que parar na esfera de Mercúrio. Essas almas teriam que fazer um pit stop na esfera de Mercúrio para purificar seus pensamentos. E o Avicena se pergunta, né, como isso é possível? Né? E aí, a proposta que o Avicena faz, enquanto filósofo, é que deve haver uma imaginação após a morte. Deve haver uma imaginação após a morte que explica esse tipo de coisa. Né? Então, por exemplo, como é que se dariam os tormentos? Como é que se dariam os tormentos após a morte? Veja, você morreu, né? Você foi para esse lugar aí, sei lá o que são essas esferas. Você morreu, você está em outro plano agora. Bom, uma coisa que você vai ter é consciência do que você fez. Você vai ter consciência, uma consciência muito clara do que você fez. E a pessoa contemplando, diante de Deus, contemplando os fatos da sua própria vida. Depois do juízo final, que vai aclarar esses fatos, né? O juízo final vai trazer à tona tudo que você fez, deixou de fazer, podia ter feito melhor. Você vai contemplar, né, a sua vida à luz desse juízo. E aí você vai passar a sua vida eterna, você vai passar a sua vida eterna processando esses fatos. Por que você fez? Por que você deixou de fazer? Por que você não considerou esse detalhe? Por que você não considerou aquele detalhe? Você vai ficar processando, né? Processando tudo que você fez.
E isso seria uma, uma das capacidades, uma das operações dessa imaginação que sobrevive à morte. Porque no momento em que você chegasse à conclusão que sua vida foi muito mais má do que boa, você conceberia para si, olha só, você conceberia para si tormentos, castigos, porque o que você fez foi mal e você merece ser castigado. Então, seria a sua própria imaginação, na proposta do Avicena, seria a sua própria imaginação que produziria os tormentos infernais. E veja que essa imaginação, diferente da imaginação terrestre, a imaginação que a gente está acostumado, ela não é uma imaginação ineficaz. Ou seja, o que eu quero dizer com a imaginação ineficaz? Né? Porque se eu imagino que há um elefante aqui dentro, né, desse recinto, não aparece um elefante. Né? Não aparece. Mas essa imaginação pós-morte, se imaginasse algo, aquela coisa, né, apareceria. Veja que se você conhece algo de hipnose, se você conhece algo de hipnose, você tem ali, né, um campo, né, que trouxe algumas descobertas sobre a mente humana, que talvez sirva para sustentar algo assim, ou para né, enriquecer a argumentação. Porque na hipnose você tem sugestões que são feitas à imaginação de uma pessoa em transe, e essas sugestões elas são eficazes, né? Então você sugere à pessoa que a mão dela tá pegando fogo, ela realmente sente, né, calor na mão e etc. Seja como for, né? Isso é só um paralelo, né? Seja como for, a imaginação pós-morte ela seria eficaz. Então você imaginaria os seus próprios castigos e você sofreria. É interessante porque é um paralelo disso na tradição cristã, né? No Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova, o Tratado do Purgatório, também que eu saiba, só tem são vários tratados de purgatório que já apareceram através de santos. Dentre eles, o que daria para fazer um certo paralelo com essa proposta da Avicena seria esse. Porque Santa Catarina de Gênova sugere que o purgatório é uma instância, sim, de fogo, um fogo purificador, mas é uma instância externa que penetra a alma. Que penetra a alma. E o que seria o sofrimento do purgatório? No momento em que esse fogo externo penetra a alma, você tem que continuar se observando, mas diante desse fogo. Então, o purgatório ele é uma instância externa, mas que penetra você, então passa a ser interna, e você tem que contemplar tudo que você fez, de bom e de ruim, considerar né, e ver o que podia ter sido melhor e ter consciência à luz desse fogo que penetrou você. Então, esse seria o sofrimento, né, do purgatório. Claro que essa não é a interpretação, não é a única interpretação possível para esse tratado, mas eu vou trazer isso com mais detalhes em aulas subsequentes e aí eu vou dizer por que é possível pensar que ela estava propondo algo assim. Né? Outra questão que aparece, também para o Avicena, é se a identidade pessoal, a noção de eu, sobrevive após a morte. E aí a gente sabe que na história da filosofia várias foram as propostas sobre isso. Eu acho interessante, as propostas dos islâmicos são propostas interessantes sobre esse tema. Né? Porque o, desde Sócrates, né? Desde Sócrates, Platão deixou claro que consciência do próprio eu. Você tem uma consciência clara de quem é você, conhecer a si mesmo. Imortalidade, felicidade, são coisas que estão entrelaçadas. A figura de Sócrates mostra isso. Se você tem muita consciência de quem você é, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, e você tenta melhorar, você tenta crescer, você vive à luz disso como princípio, você é uma pessoa que vai encontrar imortalidade e felicidade. Imortalidade e felicidade são coisas que combinam com pessoas que têm consciência de si mesmo, que buscam conhecer a si mesmo. Então, à luz dessa tríade que Platão faz,
na figura de Sócrates. Os filósofos vão ter posições diferentes. Porque se imortalidade existe e o corpo não é imortal, alguma coisa tem que ser imortal. Alguma coisa no homem tem que ser imortal. Logo, o corpo não é suficiente para trazer materiais e dados ao próprio homem, para que ele tenha a sua própria noção de eu, né? Quem sou eu? E isso é bem complicado porque muita coisa que a gente se baseia para nos reconhecermos vem do nosso corpo. Você, por exemplo, estranharia se você amanhecesse com um rosto diferente. Muitas pessoas têm aquele estranhamento existencial, né? Quando se pegam se comparando a própria aparência de anos, décadas atrás com a aparência atual, né? E há um certo estranhamento. A gente usa o nosso corpo para se localizar na realidade. É pelo nosso corpo que as nossas experiências mais fundamentais com a realidade elas se dão. Então, a gente não teria uma noção tão clara de direções do espaço, a gente não teria uma noção tão clara de dentro, fora, interior, exterior. São coisas que a gente já estudou no seminário simbólica, né? A nossa cognição, ela é corporificada. A gente usa categorias do corpo para pensar. Mas se o corpo morre, né, o corpo não é quem dá a palavra última sobre quem sou eu. Então, o que é que dá alma? Teria que ser alma. Mas como é que se dá essa noção de eu depois que o corpo se desfaz? Será que o sujeito não vai ficar confuso? Será que o sujeito não vai acabar se perdendo, achando que uma coisa na verdade é outra? É porque ele não vai ter mais aquele referencial que ele estava acostumado a ter. Pensando, a noção de eu é muito importante. Então ele se preocupa em tentar sustentar a noção de eu. Para o Suraward também. Né? O Suraward tem todo esse pano de fundo das discussões do Avicena. O eu também é importante para ele. Boa parte da filosofia a chamada escola de Chirac, né, a escola da iluminação, ela é uma escola baseada no autoconhecimento. Né? Freud dizia que a mãe dos conhecimentos é o autoconhecimento. Então, o eu, a noção de eu é muito importante para esse pessoal. E essas discussões precisam ter uma resposta clara, uma resposta evidente. Se a alma sobrevive à morte do corpo, se a alma sobrevive à morte do corpo, ela permanece tendo identidade ou essa identidade ela vai ser diluída no intelecto universal, né? Que era uma crença dos islâmicos, né? Que existe uma inteligência universal. Plotino, por exemplo, neoplatônico, ele vai defender a transmigração. Então talvez você morra, quer dizer, você vai morrer. Mas depois de morrer, talvez você reencarne, né? Um animal. Sua alma vai transmigrar para um animal. O animal não tem noção de identidade pessoal. Então, talvez ela encarne para uma pedra. E uma pedra não tem noção de identidade pessoal. O Plotino pensava assim. Né? Mas houveram islâmicos, filósofos islâmicos que defenderam coisas parecidas, mas não era uma posição, não foi uma posição tão comum entre os islâmicos, até por conta das propostas da religião islâmica. Né? As propostas do profeta não parecem coadunar com esse tipo de ideia. E aí aparece outra pergunta que é, ok, não sei se a alma vai perder a noção de identidade ou não, mas o que vai mantê-la? Porque o que mantém a alma hoje é a sua união com o corpo. Então alguma outra coisa tem que manter a alma. Se ela dura, né? Após a morte, ela ainda tem duração, o que mantém? E os próprios neoplatônicos vão pensar em corpos intermediários, corpos celestes, veículos da alma. Né? Isso tem no mundo cristão também, tá? Né? O Marcílio Fitino, por exemplo, ele acreditava no veículo pneumático. Então, uma vez o corpo deixando de existir, o pó-estelar, né? O pó-estelar, ele te daria um corpo. Você teria um corpo. Aliás, não é que ele te daria um corpo, você já tem um corpo astral. Né? E seria esse corpo astral que é uma espécie de intermediário entre
terrestre e espiritual, ele te manteria, né? E aí você poderia manter coisas como identidade pessoal, etc. Bom, o Ibn Rushd, o Ibn Rushd é um daqueles autores islâmicos que não crê que a identidade pessoal permanece após a morte. Você é imortal, mas você não vai saber quem você é depois que você morrer. Você não vai poder gozar da percepção depois que você morrer. Né? Já o Al-Farabi, né? O Al-Farabi, ele é um dos primeiros que propõe diferentes estados após a morte. Então, ok, você morre e você mantém, em teoria, é para você manter uma noção de identidade pessoal, mas aí depende do quão apegado você estava ao corpo. Depende do quão apegado você estava ao corpo. Porque haverão algumas pessoas que se direcionam muito na vida a partir do que elas identificam no mundo terrestre. E no momento em que isso for tirado delas, elas não vão conseguir se orientar após a morte. Então, sim, há consciência, há noção de identidade pessoal após a morte, mas essa noção, ela é subjetiva. Alguns terão, outros não. E aqueles que terão, uns terão mais, outros terão menos. Depende do que você usava para orientar a resposta para a pergunta quem sou eu. Então, o que você usa para responder essa pergunta quem sou eu? Dependendo do que você usa, você vai ter mais ou menos confusão após a morte. E aí, você tem, né, o, o Avicena. O Avicena, sim, ele é tão importante. Qual que é a imagem dele aqui? Trouxe até algumas outras imagens sobre a morte. O Avicena, ele é muito importante, né, por conta dessa proposta de imaginação após a morte, que a gente realmente não pode ignorar. Né? O modo como ele alcunha, alcunha essa ideia, porque é dela que o Strohard vai tirar, né, a possibilidade de mundos, mundos de imagens, mundos feitos de imagens. Né? Que olha só, a, o Avicena, ele acredita que vai haver identidade pessoal, o Avicena acredita que vai ter reconhecimento, que você vai saber que você é você, mas a partir da proposta do Alfarabi, ele cria toda uma teoria sobre diferentes estados após a morte. Diferentes estados após a morte. E não somente a variação de estados, como a variação de possibilidades e acidentes. Então, os anjos e Deus, eles podem decidir por motivos, né, muito difíceis de serem sondados, que em morrendo, você ainda terá crescido a você e ao que você vai viver após a morte. Cenários decididos por eles. Então, isso também vai moldar o que você chama de eu após a morte. Não somente o apego que você tinha ao corpo, mas aquilo que Deus tem preparado para você após a morte. E a gente pode até enxergar algum tipo de paralelo, né, com a noção, né, de galardão no mundo cristão. Então a gente chega no Sroard. Né? O Sroard ele está a par de todas essas reflexões avicenianas. Ele está a par. E para ele, se ele propôs coisas novas, ele não está satisfeito com as respostas que a Avicena deu. O Strohans, ele tinha uma certa rixa com os filósofos, né? Filósofos mais aristotélicos, mais técnicos. O fato sobre o Strohard é que ele tinha, né, desde muito novo, uma percepção que é diferente da maioria das pessoas. Ele é aquela categoria de pessoa que nós chamamos de visionário. Então, ele não somente era um grande sábio que estava a par das discussões filosóficas, mas ele tinha ainda essa espera de acesso à informação do mundo que não é ordinária. Quando você estuda a vida de místicos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, você vê como que geralmente a percepção de mundo deles é bem diferente. Vamos pegar um exemplo cristão, Saint Hildegard. Né? Saint Hildegard assim, é um ponto fora da curva na Idade Média, porque
Você vê isso na antropologia dela. Todo mundo no mundo cristão, né? Todo mundo. Quando falou de cinco sentidos, os cinco sentidos externos, todo mundo disse que os cinco sentidos externos estão radicados no corpo. Você tem os sentidos externos do corpo, você tem os sentidos internos na alma. Os sentidos internos seriam imaginação, senso comum, memória. Santa Hildegarda, depois de uma visão que ela tem da hierarquia dos anjos, ela traz uma ideia de antropologia que não tem precedente. Santa Hildegarda diz que há um corpo, né, na constituição do ser humano. Há o corpo, a alma, o corpo, a alma. Mas entre eles tem uma outra instância, instância de viriditas, onde estão os cinco sentidos. Então, os cinco sentidos, eles nem são totalmente corpóreos, nem são totalmente espirituais. E aí agora a interpretação do Leandro, né? Por que eu acho que ela propôs isso? Olha só, Santa Hildegard, desde os 5 anos, algumas biografias dizem 3 anos, outras dizem 5. Desde os 5 anos ela contempla algo que para ela era a luz incriada. Desde criança, ela contempla a luz incriada. Ela foi envelhecendo e ela olhava para as plantas e ela tinha capacidade de saber, né? Se eu pegar a folha dessa planta e eu fizer chá, esse chá serve para quê? Ela sabia. Ela tinha a capacidade de antecipar o princípio ativo, né? Na alquimia chamaria de espírito vital, né? Para que serve o espírito vital dessa planta? Ela tinha isso. Uma pessoa assim, ela não experimenta a visão do jeito que a gente experimenta, ela não experimenta o olfato do jeito que a gente experimenta, ela não experimenta a audição do jeito que a gente experimenta. Né? Então faz sentido que para uma pessoa assim, visionária, os sentidos externos sejam de uma outra categoria. É quando você encontra algum místico, né, algum visionário mais filosófico, que tem, né, uma bagagem filosófica maior que Santo Hildegarda tinha, aí você já tem, né, algumas sofisticações. Você vai ter o grande São Boaventura, que eu vou retomar muito ele, principalmente na próxima aula. Mas esse módulo inteiro vai ter assim, São Boaventura, né, preenchendo as nossas reflexões. Ele distinguia sentidos, sentidos carnais, sentidos corpóreos, sentidos espirituais. Por São Boaventura haveria um olho espiritual, haveria um ouvido espiritual. E, tipo, você se pergunta, se há um olho espiritual, eu não acho que esse olho espiritual serve para ver coisas corpóreas, serve para ver algum tipo de coisa. Mas o que, né? Se o espiritual ele é invisível, se o espiritual ele não tem, né, formas corpóreas, alguma coisa o olho espiritual vai ver, algum tipo de voz o ouvido espiritual vai ouvir. Essa é uma ideia que é trazida em primeiro lugar pelos padres do deserto, depois é desenvolvida pelos medievais. Assim, é uma coisa muito cara na tradição cristã. Mas voltando aos Freud, ele era esse tipo de sujeito, né? Um sujeito de uma percepção extraordinária, e que valorizava muito a própria experiência. A crítica dele aos filósofos é que os filósofos falavam de muitas coisas sem experiência. Que é uma crítica bem interessante. Do que adianta o teu conhecimento se ele não é baseado no que você vive? Eu tive experiência sobre determinadas coisas. Eu vivi isso. Então eu sei que é assim. E a soteriologia do Sroad, ela também é um ponto fora da curva. Diante das questões que nós estávamos vendo, a soteriologia do Sroad, embora baseada, né, em um homem de Avicena e no Alfarabi, ela é diferente porque ele trabalha. Aí veja como isso é curioso, né? Porque quando a gente pensa em céu e inferno, porque é uma categoria dupla, talvez o católico pense ainda no purgatório, né? Mas a gente geralmente vai pensar em dois tipos de pessoa. Em dois tipos de pessoa. O Sroad, ele dividia os mortos em quatro tipos. Se a gente não entender isso, a gente não entende a proposta dele, que o Corban alcunhou, né, quis chamar de mundo imaginal. Quando as pessoas morrem, elas fazem parte de uma de quatro categorias.
Que categorias são essas? As pessoas que são absolutamente más. As pessoas que são relativamente más. As pessoas que são relativamente boas. E as pessoas que são absolutamente boas. Tanto os absolutamente maus quanto os relativamente maus, eles vão se ferrar após a morte. Mas os absolutamente maus vão se ferrar eternamente. Os relativamente maus vão sofrer, mas por um tempo. Os absolutamente bons, eles partem diretamente para a glória de Deus. Os relativamente bons, e é aqui que começa a teoria do Zoroardo, sobre o tema que a gente está pensando hoje. Eles vão gozar daquilo que ele chama de felicidade intermediária. Felicidade intermediária. A gente tem que tentar entender o que é isso. O que ele quer dizer com felicidade intermediária. Mas antes, vamos ver o que a discípulos dele proporam. Você tem o Sharazuri. O Sharazuri, ele e o Ibirikamuna, Sharazuri e o Ibirikamuna, eles fazem variações dessa divisão quádrupla. O Ibirikamuna, por exemplo, ele vai dividir os 4 tipos de mortos em, né, maus hábitos e convicções erradas. É um tipo. Pessoas que morrem com maus hábitos e convicções erradas. Pessoas que morrem com maus hábitos e convicções corretas. Pessoas que morrem sem maus hábitos, mas com convicções erradas. E pessoas que morrem sem maus hábitos e com convicções corretas. O Sharazuri, ele tem, né, uma outra maneira de nomear isso. Perfeição teorética e prática, imperfeição teorética e prática, perfeição teorética e imperfeição prática, imperfeição teorética e imperfeição prática. Bom, dá para ver que são termos que se convergem, né? Convergem, mas tem uma disputa interessante entre o Sharazuri e que é o verdadeiro criador do mundo imaginal, entre o Sharazuri e o Ibn Campbell. Né? Porque você vê, ok, pessoas com maus hábitos, convicções erradas, são aqueles absolutamente maus, né? Ou seja, a imperfeição teorética e prática. E o sujeito que tem perfeição teorética e prática é aquele que não tem nenhum mau hábito e que só tem convicção correta depois que morre. Ok? É fácil, né, classificar assim. Mas no nível intermediário, quem serão aqueles que vão gozar da felicidade intermediária no Zoroardo? E aí tem uma disputa entre eles. Eles não concordam. Né? Porque, veja, vamos utilizar aqui os termos do Ibn Camus. Você pode morrer com maus hábitos ou com convicções erradas. Os dois não dá. Se você morrer com os dois, você vai ter o pior estado possível e você está ferrado por toda a eternidade. Então você pode morrer com maus hábitos, você pode morrer com más ideias. O que é pior? O que é pior? Então, pro Sharazuri, é melhor morrer com bons hábitos. É melhor morrer com bons hábitos do que com boas ideias. Para o Ibn Campbell é o contrário. É melhor morrer com boas ideias e se for para ter que escolher entre um dos dois, né, é melhor que haja as convicções corretas. E assim, é uma discussão que vai longe, tá? Mas me parece que a posição do Sharazuri tem mais sentido porque você morrer com ideias erradas não é uma coisa que te dá culpa, que te faz culpado. Às vezes você tem convicções erradas, ideias erradas, por ignorância. Agora, se você tem maus hábitos, você tem culpa. Porque só dá para manter maus hábitos deliberando eles, mantendo eles, sendo escravos, escolhendo se colocar escravos deles. Então, aí a gente, né, depois dessa então, toma a posição que você quiser. Vamos pensar na proposta do Zoroardo, né, para a gente entender o que seria a felicidade intermediária. Olha só. Primeiro, o pior estado. Se você morreu no pior estado possível, você, você, ah, você vai ser o mesmo depois da morte.
Você vai ser o mesmo depois da morte. Mas aí você tem que entender o que o ser humano é hoje em dia. Tanto no mundo islâmico quanto no mundo cristão, o ser humano é miserável. Porque nós nos afastamos de um estado original de perfeição. Então a nossa condição é muito miserável. Mas como que há algo que impede, enquanto nós estamos vivos, que nos impede de sentir a dor proporcional a essa miséria que nós temos? Então, a misericórdia divina, ela como que cobre os nossos olhos da dor de contemplar essa miséria. Isso explica, por exemplo, o dom das lágrimas de alguns santos. Você vê alguns santos que choravam muito, que sentiam muita dor, e as pessoas perguntavam: por que você chora tanto? Você não é uma pessoa ruim, você é uma pessoa que, né, já se consertou, parou de viver uma vida de pecados. Mas há alguns santos que Deus, né, isso é uma graça, retira, retira essas escamas, né, esse impedimento, esse obstáculo que impede o homem de ver a sua própria miséria. O Zoroardi diz que isso vai acontecer com todo mundo após a morte. Né? Todo mundo. Então, olha só. Se você morreu no pior estado, com convicções erradas e com hábitos maus, você vai ser o mesmo. Você não vai mudar. Você vai ser você. Mas aquilo que impedia você de contemplar sua própria miséria não estará mais lá. E então você vai sofrer muito. O inferno, por sua parte, é a contemplação eterna da própria miséria. A contemplação eterna da própria miséria. Onde a misericórdia de Deus, né, se afasta e para de impedir que o homem a veja. Então, esse é o destino daqueles que morrem com maus hábitos e convicções erradas. Agora, se você morre com hábitos ruins, se você morre com hábitos ruins, o Sword diz que o conhecimento, todo momento, ele vai puxar a sua alma, vai puxar você para as alturas. O conhecimento verdadeiro que você tem vai sempre impulsionar você para o alto. E você vai alçar voos naquela esfera, naquele plano. Mas tanto mais você sobe, porque o conhecimento te puxa, a ignorância vai te puxar de volta. A ignorância vai te puxar de volta para o abismo. Você vai ficar assim, sendo punido. Você vai ser punido por muito tempo assim. Conhecimento te puxando para cima, a ignorância te puxando para baixo. E você sem entender o que está acontecendo. Porque essa variação de conhecimento e ignorância te impede de se fixar no conhecimento. E esses são aqueles que são um pouco maus. Né? Um pouco maus. Agora, se você morreu com convicções incompletas, veja, se você morreu com boas convicções, com bons hábitos, você foi para a glória. Se você morreu com convicções incompletas, você morreu com bons hábitos. Os vícios que você tinha, você resolveu, você, né, se esforçou para ser uma pessoa melhor, que você conseguiu se livrar dos seus vícios, dos seus pecados mortais. Você só não tinha tanta firmeza nas ideias corretas. Você não defendia com tanta firmeza interna, interior, a verdade. Então, o Suroward diz que pessoas nesse estado, elas serão socorridas por lindas imagens. Lindas imagens que vão vir para socorrer essas pessoas, reforçando para elas as suas convicções. As pessoas elas serão socorridas por lindas imagens, promessas que a religião fez. E é isso que ele chama de felicidade intermediária, felicidade marginal. E esse é o contexto. Esse é o contexto da criação do mundo marginal no Surulate. É essa o contexto. Bom, e o que é o mundo? O que é esse mundo imaginal? Porque
que ele parece fundamentar algumas ideias, algumas teorias do que acontece após a morte, mas sempre quando esse conceito é trazido, esse é um conceito trazido para os vivos, quase sempre, tentando enxergar o quanto essa esfera transcende esse plano pós-morte e a gente pode acessá-lo. A gente tem que se perguntar, né, como isso se dá, então o que é esse mundo, né, qual é a base do Surround para afirmar o mundo de imagens suspensas. E que tá, não tinha como o Surround ter nenhuma dessas posições que a gente viu se ele não tivesse contemplado isso, né, de alguma maneira. E é como eu disse, ele era um visionário. E aí a própria maneira dele filosofar, né, fundamenta isso que a gente está tentando te responder agora. Porque no momento em que muitas dessas ideias dele vieram através de visões, se essas visões elas não têm alguma coisa de objetivo, né, pode ser, ele mesmo dizia, né, que as visões imaginais elas têm figmentos de imaginação. Então o que você vê no plano imaginal se mistura com o que você vê no plano imaginário. Há uma mistura. Mas se não houvesse nada de objetivo, né, ele não teria como se basear nessas experiências para ter suas teorias. Então, o que esse mundo é uma pergunta muito difícil, mas pelos nomes que foram dados a essa instância, a gente consegue ter alguma ideia. Um dos nomes do mundo imaginal é o oitavo clima. Oitavo clima. O que são os climas nesse contexto? Né? Desde Ptolomeu, o mundo ele como que é dividido em 7 partes. Então, os continentes, os países, em 7 partes. E cada uma dessas 7 partes, elas têm uma maneira específica de viver as 4 estações. Veja, há as 4 estações do ano determinadas pelo movimento do Sol. O Sol, né, cria 4 ciclos, ou um ciclo quádruplo, para a geração e corrupção da natureza. E acontece que isso não é feito do mesmo modo em todo o mundo. A ideia, juntada um tanto de biologia com geografia, seria que a luz dos 7 planetas, ou seja, né, cada um dos planetas se associa com um desses climas, é, há como que uma maneira de 7, né, para que o ciclo das 4 estações dite seu ritmo. Então, não existe apenas 4 estações, existem as 4 estações de 7 maneiras diferentes. Então, a maneira como se vive em uma determinada região a primavera não é a maneira como outra região vive a primavera, ou o inverno, ou o outono. Então, o mundo inteiro teria 7 climas. Aí, clima junta a temperatura, junta a própria, o próprio tipo de vegetação, os tipos de animais, tá, que existem naquele lugar, o ecossistema como um todo. Tá. O mundo seria dividido em 7. E era isso que era chamado de clima. Né? Não é somente clima no sentido que a gente usa hoje, né? Mas incluindo o que a gente usa hoje, né? Temperatura, chuva, sol, etc. Quando você chama essa instância de oitavo clima, você sugere que essa instância, em alguma medida, é análoga ao mundo terrestre natural, porque o mundo terrestre natural é feito de 7 climas. Há um oitavo? Se há um oitavo, então essa instância se parece com essa. Outros nomes que o mundo imaginal recebe são nomes de cidades, né? Jabalca, Ucalia. No momento em que você chama o mundo imaginal com nome de cidades, você sugere que é possível encontrar nessa instância coisas similares à cultura humana. Então veja, o mundo imaginal, seja lá o que ele for, ele possui objetos que são análogos ao mundo terrestre natural e possui objetos que são análogos, são similares à cultura humana. Qual que é a diferença?
Né? O que distingue, então, se tem coisas que parecem com o mundo terrestre, ou se tem coisas que parecem com a cultura humana, né? Então essa instância faz parte do mundo terrestre? Não. O que diferencia é que tais objetos lá, eles são imateriais. Ou não são materiais do modo como nós conhecemos as coisas materiais. Daí você pode se perguntar, porque se você está falando de formas imateriais, será que você não está falando do mundo inteligível? Então, Platão propôs o mundo das ideias. Há o mundo das ideias, e o mundo das ideias guarda as essências das coisas, as coisas daqui do mundo terrestre imitam, né? Imitam aquelas formas de Platão. Não haveria necessidade de um plano intermediário. Bom, sim, mas tem uma questão. O Freud diz que as formas do mundo imaginal não são as formas de Platão, porque as formas de Platão elas são além de separadas, elas são também luminosas e fixas. Luminosas e fixas. Enquanto as formas do mundo imaginal elas são iluminadas, elas não são luminosas per se, elas são iluminadas, né? Algumas são sombrias, e elas podem ser renovadas e destruídas, elas são suscetíveis à geração e corrupção. Isso não acontece com as formas de Platão. Aí, então você se pergunta, mas você está me descrevendo a alma? Porque a alma, né, o plano da alma, tanto psicológico quanto cosmológico, a alma do mundo, a anima mundi, que seria o mais próximo de mundo intermediário em Platão, a, ela é assim. Né? As almas elas não são fixas, as almas são sujeitas à geração e corrupção, não obstante são imateriais. As almas são imateriais. As almas não se confundem com os corpos. Então seria o mesmo mundo? O plano imaginal seria a mesma coisa que o plano da alma? Aí o Soares diz não. Não porque a alma pode ir ao mundo das imagens suspensas, que é especificamente o termo que ele usa. O mundo das imagens suspensas é um mundo que é acessível para a alma. E as imagens de lá, quando você vai até lá, elas como que fornecem aos aos corpos não, às almas, fornecem corpos imateriais. Então, claramente é de outra ordem. Né? Os anjos, quando se manifestam, por exemplo, eles tomam talismãs e formas imaginais. Né? Se o anjo se manifesta para você, não é você que está imaginando o corpo que ele tem, ele tomou aquilo, ele manifestou aquilo, e para você é objetivo. Né? Então, se não existisse aquilo que ele está utilizando de matéria, né? Se não existisse de maneira independente, não teria como ser possível. Então, necessariamente, esse plano, né? Ele é independente e, e ele é distinto da alma. Né? Ele é distinto da alma. Tá bom, vamos continuar então o raciocínio. Né? Um plano objetivo, não um plano subjetivo, embora tenha grande afinidade com o mundo da alma, não é o mundo da alma. Como é que a gente percebe essas imagens? Se elas são, né, separadas? Se elas são separadas? Assim, a primeira resposta que ele dá, eu não acho uma resposta tão boa. Né? Porque a primeira resposta que ele dá é que você sempre está acessando o plano imaginal em qualquer momento da percepção. Então, os próprios sentidos externos percebem o mundo imaginal. É um argumento interessante, mas eu não acho que ele é tão bom, por, talvez porque ele está retirado de contexto. Né? Talvez porque retirando ele de contexto, ele enfraquece. Porque ele diz assim: olha, como é que uma montanha que é tão grande, uma montanha que pode ser gigantesca, ela pode ser concebida por você na sua imaginação? Aí ele se pergunta: como é que o nosso pequeno cérebro pode comportar uma montanha tão grande? A imagem de uma montanha que é tão grande, e nessa imagem está contida a nota de que é uma montanha muito grande. Então, é como uma característica, essa expressão que ele usa, é como uma característica, o tamanho da montanha, que fica suspensa, que está em algum plano, e você, de algum modo, se refere a ela quando você imagina. Dentro do contexto que ele traz isso, o argumento é muito mais forte. Né? É muito mais forte. Mas, recortando, eu acho que tem um argumento melhor. Né? Tem um argumento melhor para
para a gente defender uma percepção do plano imaginal. Né? Porque esse aí não deixa tão claro a distinção de psicologia em um plano intermediário. Então, né, ok. Vamos pensar em outro caminho para a gente pensar sobre isso, para a gente refletir sobre isso. Então, aí ele traz uma nota interessante. Né? Às vezes acontecem alguns fenômenos na nossa memória. Nossa memória está o tempo todo se lembrando. E às vezes acontecem coisas na nossa memória que não dá para explicar com um plano terrestre. Que é, por exemplo, quando você se lembra de uma coisa. Isso não acontece com todo mundo, mas realmente acontece. Que é quando você se lembra de uma coisa que você não viveu. Veja, você se lembrar de coisas que você viveu é o ordinário. É o que se espera da sua memória. Sua memória existe para isso. Mas o que explica você ter memórias de coisas que você não viveu? Como é que isso pode acontecer? Não só isso. Sonhamos, sonhamos com coisas que estão para acontecer e de fato acontece do jeito que a gente sonhou. Então, assim, onde estava a nota, a informação, a imagem daquilo que você sonhou e realmente aconteceu? Porque não tem como você conceber, pode especular, né? Mas não tem como você conceber, né, uma profecia, um sonho profético, né, que acontece assim, exatamente do jeito que você previu. Então, essas experiências, né, a memória do que você não viveu, né, e o sonho do que está para acontecer realmente acontece, são argumentos muito mais fortes para o mundo imaginal que o Freud traz. Então, além disso, ele fala, e esse eu também acho que é um argumento forte, mas é muito difícil torná-lo experienciável para quem não tem uma vida de estudos. Essa é a comparação que eu vou trazer. Porque ah, as pessoas que estão tendo só uma vida comum e só vivendo a vida, dificilmente elas vão perceber isso, né? Esse terceiro argumento que ele traz. O terceiro argumento que ele traz é o seguinte: né? Você. Ah, eu fui pegar um café. Se eu me lembro, eu estava falando ainda do terceiro argumento que o Sr. Arnold traz. É um argumento muito bom, mas difícil de ser aprendido. Um recorte que eu estou fazendo é para em relação àqueles que têm uma vida de estudo, né? É, pessoas que não se observam, ou observam o próprio processo de conhecimento, não se dão conta que nós temos acesso a certas informações que não parecem ter vindo por uma via sensível. Que o, o Freud diz, olha, as tais esferas planetárias, elas estão lotadas de conhecimentos. Conhecimentos, usando o termo do Ficino, né? Simpáticos. Ou seja, no momento em que há 7 planetas e que o mundo pode ser dividido em 7 coisas, em 7 partes, em 7 categorias, e todo o processo natural é dado também de maneira séptupla, há, né, um conhecimento, né, como que associativo nas esferas planetárias em relação às coisas do mundo. E ele diz que, na verdade, seria o natural o ser humano no estado original. Ele teria uma capacidade natural de acessar esse conhecimento, de acessar o conhecimento das esferas planetárias. Ele não diz como exatamente, né? Ele não diz como, essa coisa que quem vai dizer é o Lassada, mas ele diz que isso deveria acontecer. E ele diz que não acontece, a gente não acessa o conhecimento contido nas esferas planetárias, porque há duas grandes distrações. Existem duas grandes distrações que impedem você de captar esse conhecimento suprassensível. O primeiro é a própria percepção sensível. A percepção sensível ela sobrecarrega o seu sentido comum. Você está o tempo todo vendo coisas, você está o tempo todo ouvindo coisas, sentindo coisas com a sua mão, experimentando isso ocupa o seu sentido comum.
O sentido comum seria aquela potência interna da alma que unifica, né, aquilo que é trazido pelos sentidos externos. E uma segunda distração é o processamento da percepção intelectual. Veja, a percepção intelectual não é uma distração em si mesma. Não tem como ser. Porém, aquilo que a nossa razão e intelecto captam é processado na nossa imaginação. E a nossa imaginação fica sobrecarregada tentando processar, depurar da forma aquilo que a gente conheceu, chegou a conhecer. E esse processamento imaginativo subsequente à gnoseologia, ao processo de conhecimento, nos distrai. Então, diz ele, se a imaginação não estiver ocupada em processar a informação que lhe é oferecida pelo intelecto, e se o senso comum não tiver que estar processando a percepção sensorial, ambas as potências ficam livres. Ficam livres e livres elas estão disponíveis para a própria alma. Elas estão disponíveis à própria alma para receber o que ele chama de conhecimentos invisíveis. Então, é como se ele estivesse propondo que a nossa alma ela está em contato, né, de algum modo, ela é entretida, ela é entretecida pelas esferas planetárias, porém, por conta da condição atual das potências da nossa alma, a condição comum do dia a dia, a nossa alma não consegue captar o que está acontecendo. E há, às vezes, algumas circunstâncias que podem fazer com que essas distrações desaparecerem na nossa alma. E aí que está fundamentado o argumento dele. Porque ele vai dizer assim, ó, existem 6 circunstâncias onde essas distrações se desfazem. A distração da percepção sensível e a distração do processamento imaginativo da percepção intelectual. Bom, primeiro que isso pode acontecer por uma capacidade inata. Há pessoas com a capacidade, nascem com a capacidade de, de controlarem o seu sentido comum e a sua imaginação com perfeição. Portanto, elas podem decidir não estarem, né, focadas nesse plano de percepção comum e então perceberem coisas para além, que seria o caso dos profetas. Há pessoas que podem controlar a imaginação e o sentido comum por uma capacidade adquirida, né? Ou seja, os piedosos e os santos, eles adquirem determinados hábitos que lhe dão controle sobre a imaginação e sobre o sentido comum. Essas seriam as duas maneiras de captar por força, que ele chama de. Essas seriam as maneiras nobres de se desfazer das duas distrações. Mas essas distrações elas podem se desfazer por motivos naturais, que seriam chamados de enfraquecimentos. Por exemplo, quando essas duas faculdades estão enfraquecidas, no momento que você está com sono, por exemplo, no momento de semi-vigília, assim que você acordou ou antes de dormir, a sua imaginação e o seu sentido comum estão enfraquecidos por causa do sono. Então pode ser que atravesse notas, atravesse informações das esferas planetárias e você capte de algum modo. Né? No próprio sonho isso pode acontecer. Pode ser que as faculdades, essas duas faculdades, elas se enfraqueçam com o tempo na velhice também. Né? Naturalmente, na medida que o ser humano vai envelhecendo, né, a sua constituição, a sua compleição, ela vai ficando cada vez mais fraca. Então pode se dar esse enfraquecimento natural das faculdades e então a pessoa começa a captar outras coisas. Ou doenças, né, seria uma quinta circunstância. Aí ele dá exemplos bem interessantes, né, que seria o equivalente da época dele de problemas, né, neuropsicológicos. Ele cita o caso dos epiléticos, ele cita o caso dos biliosos, mas a gente poderia pensar em esquizofrenia, a gente poderia pensar em psicose. Pessoas que têm doenças mentais, né, elas têm um processamento anômalo, anormal,
no sentido comum e na imaginação, então elas podem acabar captando coisas das esferas planetárias. E por fim, você pode, né, não seria uma capacidade sua, seria uma dependência de um terceiro, né? E recorrer a um adivinho que tem maneiras mórbidas de acessar esses outros planos, e aí você, né, pergunta ao adivinho para ele ver o seu futuro ou coisa do tipo, e aí ele te diz o que ele está vendo. Ele ainda cita que mulheres e crianças têm a predisposição, né, têm a predisposição a acessar esse tipo de plano, por uma questão de constituição também do corpo delas. E aí ele faz um paralelo interessante. Né? Os santos captam as mesmas coisas que os loucos. Os santos e os loucos captam a mesma coisa, mas os santos, porque eles captam por uma capacidade, uma capacidade adquirida, ou seja, eles captam por força. Né? Eles têm domínio daquele plano. Eles sabem discernir aquele plano. Enquanto os loucos, eles captam por fraqueza. E eles não sabem o que fazer, eles não sabem dar ordem aquilo e aquilo. Esse plano acaba perturbando muito eles. Acabam perturbando muito eles. Então, assim, ele ainda frisa, né, que não é a imaginação que recebe as notas dos mundos celestes, do mundo celeste, é a alma, mas a alma através do sentido comum e da imaginação. Mesmo que tenham um papel secundário, eles estão presentes. O que ocorre quando você recebe notas, seja por qualquer dessas circunstâncias? O que acontece imediatamente após você receber, né, o conhecimento das esferas celestes? Bom, talvez ele seja esquecido. E você nem lembra que você captou, porque você pode ter tido sonhos assim maravilhosos e a constituição da sua alma não te dá a capacidade de manter aquilo. E você perde, é como se você nunca tivesse tido. Então tem várias pessoas que estão o tempo todo visitando o mundo das esferas celestes e não se dão conta disso. Porque ficam apenas com pigmentos, com fragmentos dessa experiência. Ou ele é conservado, talvez ele seja conservado, mas é necessário que haja uma capacidade, uma envergadura interior para como que acoplar esse tipo de conhecimento. Ou ele é transformado pela mente, e aí no momento que ele é transformado pela mente, pela imaginação, vai se misturar um monte de coisas, né, coisas suas, coisas da sua vida, coisas daquele plano, de modo que talvez não seja mais possível discernir o que vem de você e o que vem de fora de você. Tá? Porque ele vai para a memória. Porque ele vai para a memória. Bom, o Mula Sandra, aí eu estou pulando o Ibn Arabi, tá? O Ibn Arabi seria talvez o autor que melhor sustentou a ideia do mundo imaginal e ele segue a interpretação do Sharazuri de mundo imaginal objetivo e ele seria assim talvez o grande autor, não é aquele que criou, mas ele seria o grande autor que desenvolveu, que trouxe uma metafísica robusta. A metafísica do Ibn Arabi é robustíssima. A metafísica do Suraward não é robusta, tem muitos problemas. A metafísica do Sharazuri tem muitos problemas. A metafísica do Ibn Arabi é assim, não, a metafísica, assim, eu estou falando que tem problemas na proposta metafísica do Suraward, mas eu não falo isso como demérito, porque ele mesmo não tinha isso como objetivo. Tá? Ele mesmo tinha um certo desprezo pelos filósofos sistemáticos ou sistematicistas. E no momento que ele recorre a outros modos de percepção, é natural que haja muitos paradoxos e antinomias e vaguezas. Né? Então, eu não falo isso como um demérito. Né? A postura filosófica dele era assim. Né? O Sharazuri tentou, né, dar um fundamento objetivo para a coisa, mas eu não acho que ele fez um trabalho tão bom. Vou dizer o porquê numa próxima aula. Mas aí você tem o Mula Sadr. O Mula Sadr eu quero comentar porque ele é o autor dos islâmicos que trazem essa ideia, né, do mundo imaginal. Parênteses, né? Há a possibilidade do Beato Raimundo Lúlio ter tido contato com as obras do Ibn Arabi. Existe essa possibilidade. Outra possibilidade é que o Roger Bacon, né, o escolástico alquimista, tenha tido contato com as obras de Zoroastro. Né?
Mas isso são possibilidades que, né, não dá para bater o martelo. A do Lula é mais provável, a, a do Bacon é menos provável. Então, seriam dois autores ocidentais que poderiam ter tido contato com o mundo marginal. Mas isso fica para outra conversa. Eu destaco o Bula Sadra, né, no caso, pulando o Ibn Arabi, porque ele é o autor que melhor, melhor não, mas que mais possibilita uma ponte com, com a filosofia e teologia cristã. Por quê? Porque o Bula Sadra ele é muito sincero na maneira de pensar a respeito do mundo marginal. Ele é muito sincero. Veja, só para a gente recapitular, do que a gente está falando? Né? Porque o fato da gente dar uma objetividade às imagens não significa ontologizar o mundo imaginal. Se você faz parte da assinatura e já viu o primeiro e o segundo módulo, você já viu como que o símbolo, que é um tipo de imagem, ele já foi fundamentado objetivamente. Isso é uma coisa assim, que os alunos da assinatura já resolveram, isso já está resolvido para eles. Haver uma objetividade dos símbolos não significa uma ontologização de um mundo de símbolos. São coisas diferentes. A gente tem que estar preocupado, sim, em dessubjetivar os símbolos, porque hoje em dia é como os símbolos são tratados, né? Ou eles são abstratos demais, ou eles são subjetivos demais. E isso não é o caso. Agora, o pepino, o pepino metafísico de haver um mundo imaginal é outra coisa. E a sinceridade do Mula Sadra ajuda a gente a tentar fazer uma ponte. Porque, olha só, eu tenho escrito aqui, né, alguns pontos que eu quero destacar que servem para a gente recapitular. Né? O imaginal, ele é uma ordem ontológica, uma ordem do ser intermediário. Intermediário. As descrições do Zoroastre não deixam claras se essa esfera intermediária ela é subsistente em si mesma. Né? Porque ele joga com palavras, né? Ele fala das esferas côncavas e convexas. Ele diz que o mundo imaginal ele seria a última parte, o limiar do mundo terrestre, já apontando para o mundo espiritual. E ele diz que as experiências dele, as experiências visionárias dele são objetivas. Na interpretação do Charazuri, significa, não, então há uma esfera na realidade que é isso aí, mas isso é uma extrapolação. Isso é uma extrapolação, a gente não pode dizer que o Zoroastro exatamente quis propor isso. Que ele propôs uma objetividade das imagens, óbvio, isso aí nenhum autor discordou, nem o Gossadra, nem o Ibn Kamuna, ninguém. Agora, se ele está acrescentando algo que nem o próprio Platão propôs, né, isso é outra coisa, entendeu? E claro que, assim, eu estou limitado aqui a não avançar muito nas reflexões, nas questões metafísicas, nos problemas que eu mesmo tenho com a ideia de um mundo imaginal, porque eu não fiz uma exposição da história da imagem. Talvez eu faça isso em alguma medida na próxima aula. Né? Como é que o conceito de imagem surge na filosofia, em Platão, e os filósofos vão tratando. Eu acredito que a gente teria uma luz, né, maior para colocar algumas perguntas aqui, né, nesse momento. A gente faz isso na próxima aula. Veja, é, o mundo imaginal seria uma ordem intermediária, não necessariamente independente, mas uma ordem intermediária, um limiar entre o mundo sensível e o mundo puramente inteligível. O que acessa esse mundo imaginal não é uma imaginação sensível, não é uma fantasia. Tanto é que um dos equivalentes de Kayal, né, que é a imaginação espiritual dos islâmicos, seria a imaginatio vera, né, a imaginatio vera, que alguns autores medievais cristãos proporam, né, como o Paracelso, com o Marcílio Ficino. Um, nesse plano, nesse plano, embora ele pode ser ou não ser subsistente, né? Esse plano ele tem uma consistência própria, né? E qual que seria essa consistência própria, né? É que lá se manifestam formas. Essas formas elas são visíveis, mas elas não são materiais. Não? Então, assim, há algum tipo de acidente na matéria, ou seja, existe alguma assinalação da matéria lá, ou seja, é um plano ainda material, mas não é material no sentido sensível e bruto. A gente teria que recorrer, né, a alguns autores
que falam de planos materiais, né, como a matéria sutil. Né? Isso é possível, por exemplo, fundamentar em São Boaventura, em João Dantas Couto, né, uma matéria sutil. Então, esse plano que é limiar permite a manifestação de criaturas inteligíveis, uma manifestação visível para criaturas de criaturas inteligíveis como os anjos, mas também do próprio Deus. Né? O próprio Deus se faz teofânico nesse plano. Não é nenhum mundo sensível, não é nenhum mundo inteligível. É um plano onde o inteligível se torna visível, sem se materializar de maneira bruta, mas é onde também o sensível se espiritualiza. Né? É onde o sensível transcende, né? ou se transfigura. Né? Existe esse duplo contato. Né? Ah, assim, eu acho que a grande disputa de uma proposta assim, como que acontece na modernidade, é que a gente estaria dizendo que arquétipos, ah, criaturas mágicas como unicórnios e salamandras de fogo, Santo Hildegard via, né? Unicórnios e salamandras de fogo. E, se você sendo católico, né, resolva um problema com uma santa doutora da sua igreja. Esse tipo de criatura, esse tipo de objetividade que há nos símbolos, né? Se os símbolos fossem apenas criações psicológicas, por que nós podemos acessar realidades análogas ou idênticas através dos mesmos símbolos? Estariam nesse plano imaginal, né? Estariam reunidos nesse plano imaginal, né? Não de maneira necessariamente independente, mas com uma consistência própria. Geralmente uma consistência sustentada por criaturas inteligentes como os anjos ou como o próprio Deus. Né? Aí você tem os perigos de dizer que o imaginal é um terceiro tipo de ser, né? É um terceiro plano, que não necessariamente seja. Ah, e assim, a gente pode pensar muito sobre a real consistência, a tessitura das experiências visionárias, que é uma coisa que a teologia católica avançou menos que a teologia islâmica. Já notando que eu gostaria de retomar, é isso. Agora, o que é a proposta do Mula Sadra, para a gente terminar essa aula, que vai completar 2 horas? Por que a proposta do Mula Sadra oferece mais facilmente, né, um paralelo com a tradição cristã? Olha, a primeira coisa que o Mula Sadra ele é muito sincero, né, ao investigar esse mundo. O Mula Sadra, por exemplo, ele não distingue o mundo imaginal do mundo da alma. Ele não faz essa distinção. Quer dizer, até que ele faz uma distinção, ele trata como planos que podem ser falados ou referidos de maneira independente, mas metafisicamente ele diz: o mundo imaginal está no mundo da alma. Em parênteses, né? Alma aqui no sentido universal, né? Não é alma individual, a alma universal, anima mundi, a anima mundi, que é um tanto difícil ser explicada, e eu não vou tentar fazer isso em um minuto só para contextualizar alguém que não conhece. Bom, aí o Mulassadra diz: olha, eu não sei, eu não sei se as imagens acessadas no plano imaginal, o Mulassadra também, né, ele tinha uma percepção extraordinária. Eu não sei se essas imagens, elas não estão sendo produzidas de algum modo pela minha imaginação espiritual, por Kayal. Eu não sei. Porque veja, o fato de haver notas independentes, que podem ser manifestas de maneira visível, mas não corpórea, não significa que a visão, né, ela em si vem de fora. Pode ser que a nota, a informação venha de fora, mas então a minha imaginação, isso é acumulação, mas a minha imaginação espiritual reagindo a isso de alguma forma. Então pode ser que a imaginação individual ela produza essas imagens que são, né, complexas e de significados, né, muito, muito profundos. Pode ser que a imaginação espiritual esteja produzindo. Então, assim, a proposta do Mula Sadra é que, a aposta do Mula Sadra é que
né? Do mesmo modo que há um intermediário entre alma e corpo, né? O espírito vital da alquimia, há um intermediário entre alma e espírito, que é a imaginação espiritual. É a imaginação espiritual, o intermediário na alma. O intermediário na alma. Esse intermediário faz jus, né, reflete, de certo modo, um intermediário no mundo, mas não necessariamente um intermediário subsistente. Aí ele diz: eu não sei. Ele deixa em aberto. Essa abertura que ele faz, eu acredito que é o que nos permite ter uma conversa, né, entre uma religião, uma proposta de religião comparada, né, aqui, né, de teologia, de filosofia comparada. Porque enquanto o Charazuri ontologiza o mundo imaginal, o Mula Sadra abre a possibilidade de um mundo imaginal desontologizado. Há a objetividade das imagens dos símbolos, mas não necessariamente uma ontologia própria. Então, sim, existe um mundo de imagens, né, povoado de modo independente. A alma pode explorar, mas o que de fato, né, metafisicamente estou falando quando digo isso, é que a alma está tendo acesso a um mundo inteligível, né, outros acessos ao mundo inteligível, e esses acessos, mediados por uma imaginação espiritual, como que se manifesta para alguns, de maneira visível. Então, se é um mundo imaginal, a expressão do Lula sabe, talvez ele seja vazio, talvez ele seja vazio, e esse mundo imaginal, essa esfera vazia, esse espaço vazio, é preenchido exatamente na medida que o visionário reage à sua imaginação, com sua imaginação, à comunicação de notas superiores. Então, a reação do vidente à comunicação de notas superiores, de informações de planos superiores, ela dá formas. Isso é interessante porque, assim, aí na próxima aula a gente vai ver. Você tem um paralelo possível de ser feito com o mestre Eckhart, por exemplo. O mestre Eckhart. Né? E o mestre Eckhart ele tem a teoria, a gente vai ver na próxima aula, da build, né? A imagem sem imagem. A imagem sem imagem. O mestre Eckhart diz: realmente, às vezes a gente tem acesso a outros planos, né, de realidade. A metafísica do Eckhart é diferente, né? É mais aristotélica do que dos platônicos persas, embora o Eckhart seja muito platônico, mas ele leva em consideração um pouco mais de Aristóteles do que esses outros filósofos. E ele diz assim, quando a consciência ela está mais próxima do que ele chama de ground, né, do fundo, do chão da alma, ela pode ter acesso, né, a planos e informações que não estão limitadas aos sentidos. Só que isso pode acontecer para alguns através de imagem sem imagem. Imagem sem imagem. Então, tipo assim, é possível que você tenha acesso a informações de um outro plano, né, com a mesma qualidade que um visionário, com a mesma qualidade que um visionário, mas para você isso não se manifesta com imagens. Então, tipo, é possível pensar que a interpretação do Charazuri daquilo que o Suraward propôs, a interpretação do Charazuri, eu não vou colocar isso na conta do Suraward, mas a interpretação do Charazuri, a interpretação do Tuti, né, Ibn Tuti, a interpretação desses autores, desses comentadores do Suraward, na verdade, uma errônea universalização de uma experiência particular. De experiência particular. Ou é assim, ou a gente vai ter que negar, por exemplo, um paralelo como o do Eckhart, né? Da imagem sem imagem. Uma imagem sem imagem. A gente vai ter que também entender a história do conceito de imagem. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai fazer na próxima aula.